Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Viviane, como vocês me apresentaram. Na apresentação faltaram algumas informações, eu acho que são importantes para situar a minha fala e meu olhar de mundo, né? Eu sou uma mulher brasileira, negra, nordestina, da classe trabalhadora, e venho de uma família em que eu sou a primeira a cursar o doutorado. Então, eu acho que isso diz da origem e da importância da produção do conhecimento no Brasil, quando pessoas que antes eram excluídas da produção desse conhecimento passam a fazer parte das universidades, dos grupos de pesquisa, do ensino, pesquisa e extensão no Brasil. Eu queria agradecer o convite, queria dar os parabéns a vocês por essa iniciativa. Acho que é uma iniciativa extremamente importante. Vejo aqui 92 pessoas participando, né, dessa conversa nossa, vamos chamar aqui, né, de uma conversa. É um desafio para nós, né, fazer essa fala para vocês em português. Se vocês tiverem alguma dificuldade em entender, eu tento colocar meu portunhol para jogo, mas em respeito a vocês hispanohablantes, eu vou falar em português, para não assassinar a língua de vocês. Queria colocar que assim, a nossa ideia hoje, na nossa apresentação, é trazer essa prática da Ana nos processos de comunicação, né? Comunicação que a gente chama de comunicação agroecológica, e como é que essa prática está sustentada, embasada por valores e conceitos que para nós são muito caros e que nós os defendemos sempre. Trazemos aqui como reflexões, entendendo que aqui é um espaço de troca e que a gente espera que, a partir das contribuições de vocês, essas nossas reflexões sejam também ampliadas, que possam ser amadurecidas e enriquecidas a partir dessa nossa conversa, né? Eu vou iniciar, então, com um vídeo que eu acho que ele fala melhor do que é a Articulação Nacional de Agroecologia, do que eu poderia fazê-lo. Você pode passar o segundo slide, por favor? Tem alguém que está... eu acho que tem um slide antes desse, que é o vídeo. Esse aí. A ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, é um espaço de convergência entre redes temáticas, regionais e territoriais, que reúnem grupos, associações, organizações e movimentos sociais do campo agroecológico em todo o Brasil. A ANA nasceu em 2002, como resultado do primeiro Encontro Nacional de Agroecologia, o ENA. Nosso compromisso é com a promoção da agroecologia, o fortalecimento da agricultura familiar, a defesa dos direitos dos povos do campo, das águas, das florestas e das cidades e dos bens comuns por eles manejados. Atuamos na sistematização de processos e ações desenvolvidos pelas redes nos territórios, na incidência política, colaborando para a formulação e aprimoramento de políticas públicas que fortaleçam a agroecologia, e na comunicação com a sociedade, para dar visibilidade à agricultura familiar, defender os princípios da agroecologia e fortalecer a democracia. Promovemos intercâmbios e encontros de agroecologia, visando a construção do conhecimento agroecológico, a troca entre saberes populares e acadêmicos, a articulação política em prol da produção, comercialização e consumo de alimentos saudáveis no campo e na cidade. O crescimento da agroecologia no Brasil é uma conquista das lutas populares pela democratização do Estado e da sociedade brasileira. É da diversidade de vozes que a ANA se alimenta. E nas tramas dessa rede, nos fortalecemos.
Obrigada. Antes de passar para o próximo ponto, eu queria parabenizar a pessoa que eu não sei o nome, desculpa, que fez a sistematização do módulo anterior. Eu anotei algumas coisas e achei os vídeos muito interessantes. Fazer um link com isso que a gente viu aqui agora, do que é que a gente, como a Ana se apresenta, né? Mas eu queria chamar a atenção para os vídeos que vocês apresentaram, em que trazem hortas ecológicas e processos de sistematização em países como o México e a Colômbia, para dizer que a gente tem muito mais que nos aproxima do que o que nos afasta, do que o que nos diferencia. As práticas agroecológicas, obviamente, dadas devidas proporções que elas são localizadas, elas trazem muito de proximidades entre nós. E esses processos de sistematização também fazem parte dos processos de sistematização que a Ana faz. E vocês colocaram também a frase de alguém que falou na reunião, na aula passada, e diz assim, que agroecologia compartimos? E essa agroecologia que compartimos é um pouco dela que a gente vai falar nessa apresentação de hoje, entendendo que o processo de comunicação desenvolvido pela Ana é um processo de compartilhamento de conhecimento e de saberes que são construídos por pessoas e por sujeitos políticos, por organizações, por movimentos sociais, por redes, que fazem parte da ANA, né? A ANA, ela é uma rede de redes, de movimentos, de organizações, ela é um ator nesse movimento agroecológico, né? Essa visão que a gente vai estar aqui discutindo com vocês, ela é uma das visões possíveis de comunicação dentro da agroecologia, né? Nós somos um desses atores, não somos o único ator. E vocês também colocaram que na aula passada houve uma discussão sobre as disputas locais e nacionais, como as disputas nacionais interferem nas disputas locais, né? E a gente também trata disso na nossa comunicação. Como é que aquilo que é definido do ponto de vista, por exemplo, de políticas públicas para a agroecologia, interfere na vida dos agricultores e das agricultoras, no fazer, nas suas práticas, e como isso interfere também nas organizações e aquilo que a gente tem aprendido a fazer com outros, com outras pessoas, com outras organizações, a fazer a comunicação no sentido de partilhar essa agroecologia que a gente acredita. E aí, no outro ponto extremamente importante que vocês colocaram, que foi a ampliação do agronegócio e as disputas por territórios, por recursos naturais e as implicações que isso tem para a agricultura familiar, camponesa, para o meio ambiente, né? Óbvio, eu faço aqui um resumo, né, um resumo com minhas palavras, né, e como essas disputas, elas se refletem nas disputas de poder. Elas, na verdade, são disputas de poder, né? A disputa por território, pelos bens comuns, pelos recursos naturais, como é que isso se reflete tanto no campo, ou seja, no local, como isso se reflete no nacional, por exemplo, nas leis que são votadas, nas discussões no executivo, nas políticas públicas. Vocês citaram aqui o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que sofreu várias... foi sistematicamente no Brasil durante um período, né, no período do golpe, a partir de 2016 e um pouquinho antes também, foi um programa que foi bastante atacado, né? Um programa que tem uma importância muito grande no Brasil, porque ele une as pontas daquele que produz com aquele que necessita, né? Então, a compra dos produtos a partir da agricultura familiar, produzidos pela agricultura familiar, e como esses alimentos de qualidade chegam para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Isso é trabalhar a política, e essa é uma parte que a gente vai também discutir, como é que a gente fez isso na comunicação. E vocês pontuaram muito bem, uma sistematização muito bem feita, mais uma vez, parabéns. Como se deu esse processo de estabelecer em países, e aí eu vou trazer isso para o Brasil, que é o chão que eu piso, como foram implantados no Brasil políticas públicas, sobretudo na época da ditadura militar, da implantação do pacote da agricultura verde, do pacote verde, né? E como isso tem a ver com a comunicação para o desenvolvimento. Elas vieram casadas. Esse pacote não era só o pacote do agrotóxico, mais adubo, mais maquinário, mais não sei o quê. Era o pacote também da comunicação
para o desenvolvimento, que foi extremamente pautada pelos Estados Unidos, como todo o pacote foi, né, já vindo do pós-guerra para implantar e deixar para a gente os agrotóxicos que eram utilizados ali, que foram utilizados durante a guerra e depois utilizados esses venenos como insumos para a agricultura, mas a comunicação para o desenvolvimento aí bebe dessa fonte e ela é implantada no Brasil com o aval da comunicação midiática, dessa comunicação patronal, vamos chamar assim, considerando, inclusive, que naquele momento não existiam as big techs, a gente não tinha internet, então a gente está falando da comunicação, basicamente, por rádio, TV, jornal e revista. E como é que isso se deu para reforçar a ideia de desenvolvimento por um lado e de subdesenvolvimento por outro, onde tudo aquilo que é tradicional, que vem da agricultura familiar, vai perdendo um valor em detrimento do moderno, da máquina, em detrimento, inclusive, do que vem depois a gerar o esvaziamento do campo, né? Ou seja, o agronegócio emprega poucas pessoas, se você compara, por exemplo, com a agricultura familiar. Então, a gente está falando de mão de obra, a gente está falando de território, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de renda. Como é que isso tudo encontra a comunicação como um ecossistema também, vamos chamar assim, né? Como um sistema de reprodução desses valores que tentam fortalecer a ideia do agronegócio e que tentam dizer que aquilo que é moderno é o que é desenvolvido e aquilo que não se enquadra neste lugar é subdesenvolvido, é arcaico e, portanto, precisa ser resolvido, precisa ser transposto, e isso significa valores. E a gente, então, está falando de como a gente encontra, por exemplo, um pensador como Paulo Freire, que vai de encontro a esse olhar, né, de dizer assim, não, a comunicação é uma comunicação que ela precisa ser dialógica, a comunicação dialógica é aquela que une esses sujeitos de saberes e de produção de conhecimento. E é a partir desse olhar, e é dessa fonte que a gente bebe, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Isso aí. E o que é que nos orienta, o que é que nos move enquanto articulação nacional de agroecologia? Os processos de fortalecimento da democracia nos movem, né? A gente entende que a democracia e aí a gente está entendendo democracia como um desafio diário que vai para além de processos político, partidário, eleitoral, né? Mas a democracia que ela é feita cotidianamente e que no Brasil e em outros países da América Latina e em outros países, não só da América Latina, tem sofrido constantes ameaças. Então, a comunicação que está vigilante a defender a democracia, a entender também, a Ellen vai falar disso também para a gente logo mais, né, desses processos que estão por trás do que são as plataformas digitais e como isso pode ser danoso para a democracia, e como nós, da sociedade civil, também podemos, entendendo o jogo que é jogado, nos utilizarmos dessas ferramentas também para a defesa da democracia, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante em que a Ana e que a comunicação da Ana, portanto, se alicerça. A gente entende da importância na defesa da democracia, retomar, fortalecer e ampliar os espaços de participação social e de organização da sociedade civil. Então, a gente vai ver um pouco sobre essa comunicação para incidência política com esse olhar. É nisso que se calca, vamos dizer assim, a nossa prática, né? Na defesa dos direitos humanos, na defesa dos bens comuns, na valorização da vida, né? Entendendo quando a gente falar um pouquinho do que é essa comunicação afetiva que a gente faz, é aquela que entende o sujeito como um ser humano de direitos, e ali a gente está dialogando com uma pessoa, e é esse olhar para as nossas peças de comunicação que a gente tenta aplicar, né? E para situar em que lugar é esse, né? O que é que a gente defende, o que é que a gente pensa, a gente se coloca contra todas as formas de opressão e de violência sofridas por povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, por lideranças comunitárias, por populações que vivem nas comunidades das cidades, nas periferias, naquelas que vivem nas favelas.
todos esses que, ao fim e ao cabo, o que é que eles estão lutando? Eles estão lutando pelos seus territórios. E, como vocês disseram, a disputa local e nacional, né? Como é que as disputas elas acontecem nos nossos territórios? Contra todas as formas de violência que são praticadas pelas mulheres, e que as políticas de agroecologia elas precisam olhar para as políticas em defesa das mulheres, para as políticas voltadas para as mulheres, também como parte das políticas de agroecologia, entendendo que a agroecologia não é apenas produção de alimentos, é também, mas um sistema de produção saudável e sustentável entende seus sujeitos como sujeitos de direitos. E uma das frases que algumas mulheres dizem nos eventos da ANA é: não há alimento limpo sem veneno se ele está sujo do sangue das mulheres. Entender como a violência contra as mulheres opera também dentro dos nossos próprios sistemas e práticas e organizações. Então, estar alerta a isso e eternamente vigilante a como a nossa comunicação reflete isso, é outro dos nossos valores. E ainda dizer que a gente entende essa agroecologia como uma agroecologia que é promotora da saúde, entendendo que a saúde ela não é uma ausência de doença apenas, mas entendendo a saúde como a saúde integral, e essa saúde integral, ela é mental, ela é física, né? É importante que os sujeitos estejam em ambientes saudáveis para ter saúde, e é importante que eles se alimentem saudavelmente para terem saúde, e que tenham acesso a alimentos em qualidade e quantidade suficiente. Então, isso nos orienta, nos move e alicerça a nossa prática, e esse foi um slogan do nosso último Encontro Nacional de Agroecologia, que é Agroecologia e Democracia, unindo campo e cidade. E a gente entende que a agroecologia ela acontece no campo e ela acontece também na cidade, e olhar a agricultura urbana como uma prática agroecológica extremamente importante é parte das nossas lutas. Pode passar, por favor? E aí, bom, feito essa introdução para dizer, então, que a Articulação Nacional da Agroecologia, ela movida por esses valores, ela é uma rede com 21 anos, né? Ela nasceu em 2002 e ela nasceu aí, nessa foto que vocês estão vendo, nesse primeiro Encontro Nacional de Agroecologia. A gente chama os Encontros Nacionais de Agroecologia carinhosamente como ENA, né? É a inicial desses nomes, dessas palavras. Então, o Encontro Nacional de Agroecologia aconteceu em 2002, no Rio de Janeiro, e ele aconteceu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. E por que isso é importante? Porque é a ocupação de um espaço de produção de conhecimento. Os 3 primeiros encontros nacionais da ANA acontecem em universidades estadual ou federal. E nesse caso aí, ele foi um encontro, quando a ANA ainda não existia, a ANA ela nasce nesse encontro, porque as organizações, os movimentos que faziam parte desse encontro entenderam que era importante articular as diversas formas de fazer agroecologia, entendendo a agroecologia como uma prática plural, como um olhar para o mundo rural e urbano de produção de alimentos e de relações sociais de uma forma plural. Surge a ANA, então, nesse primeiro Encontro Nacional de Agroecologia. Aqui embaixo tem o link, se vocês quiserem conhecer a página de todos os encontros que já aconteceram, foram 4, mais um Diálogos e Convergências, está aqui no enagroecologia.org.br. Pode passar, por favor? Eu estou achando que talvez eu consiga partilhar a minha tela, porque eu não vou... Bom, vamos seguir por aqui, depois eu vou ver se eu consigo partilhar a tela. Bom, então, a Articulação Nacional de Agroecologia, ela surge aí, ela tem 3 frentes de ação, ela se alicerça em 3, vamos dizer assim, ela tem 3 pilares, né? Que é articular iniciativas realizadas por organizações que integram a ANA, promover o intercâmbio entre essas organizações e práticas, e, a partir disso, fomentar uma reflexão coletiva sobre as lições delas extraídas, ou seja, é o que a gente viu no vídeo que vocês mostraram, é o que a gente viu na sistematização que vocês fizeram. Isso é um processo de sistematização, né? A partir da prática. A partir dessas experiências, das lições que a gente aprende dessas experiências,
a gente incide sobre políticas públicas. Então, a incidência sobre políticas públicas de agroecologia, segurança alimentar e nutricional e essas correlatas é uma outra ação, é um outro pilar da ação da ANA. E, por fim, a comunicação com a sociedade. Então, a comunicação, desde que a ANA nasceu, ela tem esse lugar de importância, vamos dizer assim, dentro do pensar e das práticas agroecológicas. Pode passar. E eu trouxe algumas fotos para a gente olhar como foram os encontros nacionais de agroecologia, o segundo ENA e o terceiro ENA. Por quê? Porque na ANA, a comunicação ela foi ganhando espaço muito a partir dos encontros. Os encontros nacionais de agroecologia eles são propulsores. Eu vou usar uma imagem, assim, ele é como uma onda, sabe? Ele cria todo um movimento de mobilização das organizações, de pessoas, e ele cria também todo um movimento agregador de comunicadores e comunicadoras que fazem parte dessas organizações, e isso conflui no Encontro Nacional de Agroecologia. Isso aconteceu no segundo ENA, isso aconteceu no terceiro ENA, e como vocês podem ver, esses 3 primeiros encontros, eles acontecem aí em ambientes de universidade, né? O segundo ENA aconteceu em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, o terceiro ENA em Juazeiro, na Bahia, desculpe, sirvo aqui da Bahia com letra minúscula, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, estrategicamente posicionado no coração do Nordeste brasileiro, do semiárido brasileiro, e o Vale do São Francisco é um vale, como o próprio nome diz, do Rio São Francisco, que é o maior rio da nossa região semiárida do Nordeste brasileiro, e que vem sofrendo muitíssimo com uma série de ataques, vamos dizer, como a transposição do Rio São Francisco, como áreas de perímetros irrigados na região do Ceará e do Rio Grande do Norte, por exemplo, para a produção de frutas para exportação, a maior parte das frutas daí vem para a Europa. E tudo isso tem gerado um impacto para as populações produtoras de alimentos dessas regiões, para os agricultores e agricultoras familiares, que são assassinados, como aconteceu na Chapada do Apodi, no Ceará. Né? São agricultores que estão em disputa pelos seus territórios. Né? Então, a realização do ENA ali foi uma forma da gente também chamar atenção para essa região e chamar atenção com processos e práticas de comunicação que foram desenvolvidos ali, e a gente, através de sistematizações, trazer à luz a disputa de poder, a disputa por território, a disputa por recursos, né? E a gente está falando de recursos, a gente está falando de água, a gente está falando de sol, a gente está falando de terra, né? A gente está falando da proximidade de portos para a exportação dessas frutas que são geradas, né? E a gente está falando de uma população que é sistematicamente invisibilizada e violentada. Pode passar, por favor. E aí a gente chega no quarto ENA, que para os processos de comunicação tem uma importância muito grande. O quarto Encontro Nacional de Agroecologia aconteceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, num parque. Foi a primeira vez que a gente ocupou um espaço público dentro de uma cidade de grande circulação. Então, o Parque da Cidade, em Belo Horizonte, é um parque muito grande. Belo Horizonte, para quem não conhece, é uma cidade uma das maiores cidades do país, uma das maiores capitais do país e um dos mais importantes colégios eleitorais em processos de eleição. Tem importância significativa não só pela quantidade de eleitores, se eu não me engano, é o segundo mais importante colégio eleitoral, ou o primeiro. Agora, minha dúvida é se é por São Paulo e Minas Gerais. E a gente fez esse encontro, realizou esse encontro aí, e essas fotos que eu trouxe, elas simbolizam alguns elementos que, para nós, são muito significativos do ponto de vista da agroecologia. Esse conjunto de bandeiras que vocês veem aí, são bandeiras que refletem as frases, que são as lutas que a gente vem travando dentro da agroecologia. Né? É a água que vale mais que minério, trazendo a questão da mineração, é o feminismo, é a necessidade da comida de verdade no campo e na cidade, são as causas indígenas, quilombolas. Então, é um conjunto, é contra os agrotóxicos, é um conjunto de lutas, vamos dizer assim, expressas em frases que deram origem a essas bandeiras, que têm ganho no Brasil
um espaço muito bonito, muito importante, e a gente fica muito feliz que isso tenha acontecido. É um exemplo de um processo de comunicação que resulta num produto que ganha corpo e que as pessoas se apropriam, no bom sentido, né? Tomam para si algo que, de fato, é coletivo. Né? E aí, nessa primeira foto, vocês veem um conjunto aí de pessoas, muita gente. Esse encontro passaram pelo Parque da Cidade, tanto durante os 4 dias de encontro, como no ato público que a gente realizou, 40 mil pessoas. Isso é diferente das 2.000 que antes participavam do ENA em espaços fechados. Né? A gente abre para as pessoas e as convida a entrar no que a gente chamou de território da agroecologia, que foi esse parque. E realizamos um banquetaço. Um banquetaço é uma expressão que a gente usa para um movimento, para um ato público em que a gente produz alimentos, a gente confecciona esses alimentos, ou seja, eles são cozidos, eles são preparados, e a gente oferta esses alimentos. Nesse caso, a oferta dos alimentos foi gratuita e alimentou 10 mil pessoas. É muita comida que veio do Brasil inteiro, que foi preparada por muitas mãos e que traz a figura da cozinheira, não da cozinheira para o centro. A gente está falando da cozinheira, a gente olha para ela, por exemplo, quando a gente fala do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? A cozinheira, aquela que faz a comida dos alunos, das crianças nas escolas, tem uma importância muito grande dentro das políticas de alimentação, e aqui ela veio para o centro do debate quando a gente traz e realiza o banquetaço. E aí tem uma outra foto, que é a foto que você vê esses alimentos, né? Vários, a diversidade, as cores. E uma última foto, que é de uma garota se alimentando. E a gente entendeu aí da importância de manter um processo presencial de comunicação, mas entendendo que a comunicação ela não passa só pela escuta de podcasts, escuta e visão e ver vídeos e nem ler livros e matérias. Ela passa por tocar nas comidas, nos alimentos, ela passa por sentir o cheiro dos alimentos, olhar suas cores e se alimentar. Então, a comunicação também explorando os 5 sentidos, né? Então, é cheirar a agroecologia, pisar no território da agroecologia, é se alimentar da agroecologia. Essa foi uma forma que a gente encontrou importante de discutir com a sociedade por que é importante apoiar a agroecologia. Pode passar, por favor. E essa ação de comunicação, ela é uma ação que ela é coletiva, ela é uma ação que ela é em rede, e aí vocês veem 4 imagens. A primeira, do lado esquerdo, foi o nosso primeiro encontro de comunicadores e comunicadoras no pré-ENA, ou seja, no dia que o encontro ia começar, a gente fez que o ENA ia começar, a gente fez esse encontro com comunicadores e comunicadoras. Vocês veem a quantidade aí. Foram mais de 70 comunicadores e comunicadoras que se envolveram no processo de cobertura colaborativa desse encontro. E essas outras 2 fotos que tem pessoas, são pessoas que estavam ali à frente do que a gente chama de frentes de comunicação, né? De textos, de áudios, enfim, são pessoas que, inclusive, muitas delas hoje compõem a coletiva de comunicação e cultura da ANA, que é como um GT de comunicação e cultura, mas a gente se chama coletiva no feminino, é composto basicamente por mulheres, e a gente aí também entendeu que não só o ENA era um território da agroecologia, como a comunicação é um território simbólico da agroecologia, na produção, construção e, como vocês disseram aqui na sistematização de vocês, no compartilhamento das ideias. Né? A comunicação, então, é esse território simbólico de valores e de construção imagética, vamos chamar assim, e imaginária da agroecologia. Pode passar? E aqui entendendo que a comunicação ela é parte de uma prática, de um fazer comunicacional, mas ela é parte de um direito também. Aqui a gente entende a comunicação como direito e a importância da gente cada vez mais territorializar essa comunicação. Como é que, assim como as raízes se enfincam no solo para alimentar uma planta, como é que a comunicação da Ana pode fincar, pode estar aí enraizada nesses territórios para entender, beber
e trazer para as suas ações e para os seus produtos esses territórios, esses sujeitos que vivem nos territórios. E aí vocês veem duas fotos, essa mulher que está do lado esquerdo, ela está grávida, vocês veem aí uma simbologia ao gestar, ao parir, a importância do feminino, vamos trazer dessa forma, né? Entendendo aí a mãe terra, entendendo Gaia, entendendo o lugar da mulher na agroecologia, e essa mulher pare esse bandeirão que vocês estão vendo na foto do lado direito, e essa bandeira grande é uma bandeira de retalhos que foi construída nos diversos estados brasileiros, trazendo as disputas, como vocês bem colocaram aqui, trazendo as disputas entre o local e o nacional, as disputas de poder, trazendo o avanço do agronegócio, como isso impacta a vida de agricultores e agricultoras, e a comunicação dando essa voz, né, e trazendo isso como um direito, né? Então, essa ideia de que a comunicação ela precisa beber do território e que a comunicação, ela por si só, também é um direito que precisa ser defendido pela agroecologia também. Pode passar, por favor? E aí, a gente, como eu falei, a gente tem esses 4 encontros nacionais como ondas, né, que vão fomentando a ação de comunicação da ANA. E esse encontro nacional aconteceu em 2018, logo após o encontro nacional, vamos dizer assim, logo após historicamente, né? 2 anos depois a gente tem a pandemia. E a pandemia, ela para nós foi um divisor de águas, vamos chamar assim, nos processos de comunicação. Inicialmente, a gente criou um plano emergencial de comunicação para o período da pandemia, que a gente tinha entendido que esse período seria só de um mês. E isso se alargou, né? Se expandiu na pandemia, foi considerada, o coronavírus deixou de ser uma pandemia ainda entre final do ano passado, começo desse ano, e a nossa ação de comunicação, que seria um plano emergencial de comunicação, deixou de ser um plano emergencial, então a gente colocou aí de 2020 a 2023, que é, então, o período que a gente está, ele deixa de ser um plano emergencial e continua focado em alguns elementos, que é a produção de conteúdo e atuação nas redes sociais, porque naquele momento a gente estava, né, isolado, o relacionamento com a mídia, para a gente estar divulgando todas aquelas coisas que a gente viveu no período da pandemia e como isso afetou as populações tradicionais, povos que estavam ali mais isolados do que geralmente eles estão, agricultores e agricultoras familiares, e como essas ações elas aconteceram em rede. Isso começou na pandemia, mas isso se estende até hoje e vem sendo ampliado por outras ações. Pode passar, por favor? E aí dizer que a gente tinha um coletivo de comunicação, né? A gente falou lá. Hoje a comunicação da ANA, ela dialoga e ela é formada por um conjunto de sujeitos, vamos chamar assim. A gente tem uma coletiva de comunicação e cultura, que eu falei antes, que ela é como um GT, né? Um grupo de trabalho que pensa sobre comunicação. A gente tem os coletivos, outros coletivos e GTs da ANA, como o GT Biodiversidade, o GT Mulheres. A gente tem a equipe do Agroecologia em Rede e a ação do Agroecologia em Rede, que vocês vão ver semana que vem nesse módulo de comunicação, né? Então, a gente dialoga com o Agroecologia em Rede, são sujeitos da comunicação da ANA também. A gente tem uma equipe de produção de conteúdo, e a Ellen vai falar dessa equipe logo mais. A gente tem comunicadoras das iniciativas da ANA, vou falar um pouco dessas iniciativas. Existe o coletivo de articulação política da ANA, que também integra esse fazer da comunicação da ANA, a Secretaria Executiva e o Núcleo Executivo da ANA e um grupo editorial que foi criado aí nesse período da pandemia para dar suporte para a equipe de comunicação no sentido de construir conosco os caminhos, a narrativa sobre comunicação nos diversos momentos que a gente viveu na pandemia, foi tanto no sentido de fortalecer algumas políticas públicas, como no sentido de denunciar as ameaças que as populações estavam vivendo, o que foram as mortes que aconteceram no período da pandemia e a importância da comunicação e da alimentação nesse período. Pode passar, por favor? E aí a gente vem, nesse período, então, né, que a gente vem criando novas formas de comunicação, aprendendo novas formas de comunicação, a gente tem feito algumas reflexões
que tem nos estimulado a alguns encontros e oficinas para a gente discutir algumas coisas sobre comunicação, que é a relevância e o papel da comunicação popular na construção da agroecologia e na defesa da democracia, e a comunicação como direito e bandeira de luta da agroecologia. Pode passar? E essa bandeira de luta, né, ela é uma comunicação que a gente acredita, que a gente busca praticar, ela é sempre um desafio, não existe uma coisa idealizada, nem fechada, nem é isso que é o certo, a gente tem aprendido a fazer todos os dias, e a nossa bandeira de luta, que é uma daquelas bandeirolas que eu mostrei a vocês, né, que está lá no quarto ENA, é essa aí, que a comunicação é um direito, calar jamais. A nossa ação de comunicação, ela entende que as nossas peças de comunicação, os nossos produtos, a nossa comunicação em áudio, em vídeo, enfim, ela é uma comunicação que ela deve ser afetiva, plural, popular, contra-hegemônica, territorializada, desenvolvida em rede. Ela é uma comunicação mediada, e foi mediada nesse período da pandemia, mediada por redes sociais, por outras mídias, e agora, com o fim do isolamento, né, agora não jamais há um tempo atrás, ela é uma comunicação presencial também, e a gente volta àquilo que eu falei para vocês quando a gente falou do quarto ENA. Ela é uma comunicação que ela mescla a mídia, ela mescla uma comunicação mediada por uma comunicação presencial que estimula o sensorial, né? Então, o ver, o sentir, o provar a agroecologia é um importante instrumento de comunicação e, por isso, as feiras agroecológicas são importantes espaços de comunicação. Agricultores e agricultoras, produtores, feirantes, nesses momentos, e em outros, obviamente, exercem ali um importante papel de comunicadores e comunicadoras populares da agroecologia. São agentes de comunicação da agroecologia. Pode passar. E aí, a partir desses encontros, a gente vem entendendo que é importante a gente responder uma pergunta que a gente se fez em um dos encontros nacionais de agroecologia. Por que interessa a sociedade apoiar a agroecologia? Como é que a gente pode ofertar à sociedade um conjunto de informações que seja possível ela ter discernimento do que a gente fala, por exemplo, de sistemas agroalimentares, né? E quando a gente está falando de agroecologia e agronegócio, dentro desses sistemas agroalimentares, a gente tem sistemas em disputa. Por que interessa a sociedade, então, apoiar a agroecologia? Entender a comunicação como esse território simbólico da agroecologia, que, portanto, a gente precisa comunicar valores, sentidos, né? Signos da agroecologia, que precisam ser, ou que devem, ou que deveriam ser compreendidos pela população. Para isso, a gente vive diariamente uma busca por tentar fazer uma comunicação que seja compreendida pelas pessoas. E, a partir disso, a gente busca fazer essa disputa de narrativa, né? Quando a gente está falando de agroecologia, a gente não está falando da mesma agroecologia que está no site do Sebrae, a gente está falando de outra agroecologia, né? E que agroecologia é essa? Que valores são esses? Quem são esses sujeitos que fazem agroecologia? A gente está falando de agroecologia apenas de uma ação de produzir alimentos livres de veneno, ou a gente está falando de uma agroecologia que olha o mundo de uma outra forma e entende esses sujeitos como sujeitos políticos de direitos, e entende que a terra ela é, por si própria, um sujeito de direitos também, que os recursos naturais são recursos públicos, eles são bens comuns, eles não são propriedades, eles não são produtos para serem apropriados. Então, que disputa é essa de narrativa que a gente pretende, que a gente tenta fazer, de forma que interesse a sociedade apoiar a agroecologia? Pode passar. Então, a Ana, a gente busca, a gente não diz que a gente faz, a gente faz tentando, né? Então, a gente busca mobilizar a sociedade brasileira para pautas e ações centrais da agricultura familiar e camponesa e da agroecologia. A gente busca anunciar as boas práticas de agroecologia, denunciar as violações de direitos das populações do campo, das florestas, das águas e das cidades, e estimular o testemunho de agricultores e agricultores e demais atores da agroecologia que dão vida aos anúncios e denúncias. Faltou um acento ali, desculpa.
Por que a gente trabalha com esse trio aqui? O anúncio é super importante, a denúncia é super importante e é importante o testemunho. A gente tem discutido o testemunho mais recentemente, mas é importante anunciar o que a gente tem condição de fazer, o que a gente pode fazer, as nossas capacidades, potencialidades, belezas, cores, sabores, saberes. Né? É importante anunciar a agricultura familiar, a agricultura camponesa, é importante anunciar a agroecologia, e é importante denunciar as violações, denunciar os crimes, é importante a gente denunciar as invasões que são feitas nos nossos territórios, isso sim são invasões. É importante a gente anunciar as nossas ocupações e denunciar as invasões que fazem dos nossos territórios. É importante também a gente estimular que as pessoas, os sujeitos da agroecologia, eles deem seu testemunho, eles falem por si. Quando a gente está falando de testemunho, a gente está usando essa expressão no sentido de as pessoas precisam falar por si. Esse testemunho ele traz veracidade, ele traz vida, ele traz empatia, ele traz afeto para as nossas relações. O afeto não só desse amor idealizado, né? A gente não está falando de afeto no sentido do amor idealizado, a gente está falando de afeto no sentido daquilo que a empatia gera quando a gente vê em alguém alegria ou sofrimento. Então, a gente tem buscado, na comunicação da Ana, trabalhar esses elementos. Pode passar? A gente também busca, nesse conjunto de formas de fazer comunicação, a gente contrapor inverdades ou as mentiras, as desinformações que são disseminadas a favor do agronegócio. Essa disputa de narrativas, elas estão relacionadas a esses sistemas alimentares, né, como eu tinha comentado antes, e que nessa disputa de narrativa a gente busca trazer a cultura do povo brasileiro, os seus modos de vida, as suas histórias e as iniciativas de agroecologia nos territórios. E a gente busca mostrar a partir daí que a agroecologia ela acontece desde ali, quando a gente está formulando a política pública, ou disputando a política pública, até quando ela está acontecendo ali em cada lugar em que é plantado uma horta ecológica, como vocês mostraram no México, na Colômbia, no Brasil. Pode passar? E uma das nossas constantes buscas, a gente tem buscado com muito carinho, com muito cuidado, sabendo que a gente pode não acertar muitas vezes, mas buscando acertar todas as vezes, né? A gente busca desenvolver nas nossas peças artes gráficas que sejam esteticamente atraentes, identidades visuais que sejam bem construídas, escolhas cuidadosas de palavras e imagens, e aí falar de que a gente trabalhe uma linguagem, que ela é uma linguagem, vocês devem ter recebido como sugestão, inclusive, de texto, né, como trabalhar uma linguagem de gênero inclusiva, né? A gente busca em todas as nossas publicações e peças trazer o gênero feminino na palavra antes do masculino como uma forma de quebrar mesmo esse... A gente fala agricultoras e agricultores, né? Como uma forma de quebrar o entendimento e até para quem não está familiarizado com o que não é do nosso meio, que geralmente a gente busca, né? Todos nós aqui buscamos ter esse cuidado. Quando pega o material da gente, tem uma... porque vocês repetem isso sistematicamente, porque é importante repetir sistematicamente, como uma forma de dizer, olha só, não é comum a gente generalizar os sujeitos, né? As sujeitas. A gente busca trazer no destaque das imagens e vozes dos sujeitos que fazem agroecologia nos territórios, entendendo que esses sujeitos são agricultores e agricultoras familiares, são indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais e também das cidades. Pode passar, por favor. Agricultores urbanos aí, que está faltando. E essa comunicação que a gente desenvolve, ela é em rede, pode passar. E essa comunicação busca, né, em rede, ela busca repercutir a narrativa e as ações de organizações e movimentos sociais integrantes da ANA, ações conjuntas de comunicação com outras organizações e movimentos. Não sei se tem aqui pessoas do MPA, do MST, do MAB, mas se tiver aqui alguém pode lembrar que a gente, acho que em 2020, desenvolvemos juntos as ações de comunicação em torno do PL 735, né? Então, assim, ações conjuntas com organizações e movimentos que vieram muito mais fortes ali na pandemia, né? Com a necessidade da gente se somar em torno de pautas comuns,
e que isso se desdobrou hoje em ações de parceria, de colaboração na comunicação com outras organizações e movimentos do campo agroecológico, potencializar processos de comunicação das organizações e redes que compõem a ANA. E nas redes sociais da ANA, a gente tem um espaço de socialização das produções das instituições que fazem parte, né, da rede, como redes, movimentos, e organizações que são parceiras. A gente tem que um espaço de comunicação de uma rede e um espaço de confluência dos que compõem essa rede. Então, os nossos espaços de comunicação, eles também são espaços de comunicação ocupados, né, em parceria com essas outras organizações e redes. Pode passar? A gente busca fazer com que essa comunicação ela seja integrada, porque a gente tem equipes de comunicação, como eu falei antes, tem um conjunto ali naquele gráfico redondinho de sujeitos que fazem a comunicação na ANA, né? Então a gente busca o diálogo entre essas equipes de comunicação. E aí, para vocês entenderem um pouco melhor, a gente tem uma equipe de produção de conteúdo, e é sobre essa equipe de produção de conteúdo que a Ellen vai falar um pouco, vai falar melhor que eu mais à frente. A gente tem a equipe de comunicação do Agroecologia em Rede, da plataforma que vocês vão conhecer a semana que vem. Existem as comunicadoras regionais e os comunicadores regionais que integram as ações de incidência política da ANA. Existe a coletiva de comunicação e cultura da ANA, né, que eu falei que é esse grupo de mulheres, em sua maioria, comunicadores que atuam nas organizações que fazem parte da ANA e elas integram essa coletiva. E tem comunicadores e comunicadoras das redes e organizações, movimentos que integram a ANA. Então, fazer esse diálogo, fazer interagir, circular a informação que é produzida por esses grupos e como isso chega nas redes, nos espaços de comunicação da ANA, é sempre um desafio e a gente tem se disposto a encarar esse desafio. Pode passar? A gente tem trabalhado com públicos diferentes e, para esses públicos, a gente tem tentado também trabalhar linguagens diferentes, que elas sejam acessíveis, elas sejam sensibilizadoras, essa linguagem afetiva que eu falei, e de acordo com os diferentes públicos que varia bastante. Nas nossas redes sociais, a maior parte dos internautas, vamos dizer assim, aqueles que nos seguem nas redes sociais, a maioria é de mulheres, e eles estão numa faixa etária entre 25 e 44 anos. Aí, homens e mulheres, a faixa etária é mais ou menos a mesma. E a gente busca desenvolver produtos para esses públicos, para os povos do campo, das águas, das florestas, das cidades, para os profissionais e militantes de organizações, redes e coletivos do campo agroecológico, interessados em simpatizantes da agroecologia, para movimentos e organizações da sociedade civil que não estão no campo agroecológico, influenciadores da opinião pública, para artistas, jornalistas, intelectuais. A gente teve já algumas ações em que a gente, com o apoio dessas pessoas, né, que são conhecidos, atores, atrizes, influencers, a gente contou com eles em diversos momentos, por exemplo, na campanha em apoio ao PAA e todas essas coisas, no sentido de fortalecer as nossas mensagens, né? Esses são públicos muito importantes. A gente trabalha também nas redes sociais, a gente busca. Essas ações elas são desenvolvidas em algumas que a gente chama de frentes, vamos chamar assim, frente de trabalho, ou de frente de comunicação. Redes sociais é uma delas. E a gente busca fazer adaptação e atualização dos conteúdos das nossas políticas, que às vezes tem uma linguagem difícil e tudo, para as nossas mídias sociais, através de linguagens como memes, como rios, usando uma linguagem acessível e convidando as pessoas a interagirem conosco, buscando engajamento. Esse é um exemplo dessa foto, que é uma agricultora de Minas Gerais, acho que é Dona Nininha, né, se eu não me engano, e essa foto do ônibus da agroecologia pegando carona quando a Anitta fez aquela coisa do ônibus da garota, fazendo uma relação entre a garota de Ipanema, né? E a gente, então, convidando as pessoas a pegarem o ônibus da agroecologia. Pode passar. Assessoria de imprensa é uma outra frente que a gente vem focando bastante, sobretudo a partir da pandemia. Né? A gente já teve momentos de formação em assessoria de imprensa, fazendo oficinas sobre assessoria de imprensa, discutindo assessoria de imprensa.
E a gente também busca fortalecer a agroecologia como agenda pública entre os veículos de comunicação, pautando a imprensa e mantendo o diálogo com a imprensa, que são coisas diferentes, né? Essa manutenção de diálogo ela é constante e não necessariamente você está ofertando uma pauta, você está ofertando um assunto, mas você está ali, às vezes, ajudando um repórter a fazer uma matéria que não necessariamente ele tem a ver com as nossas agendas, mas a gente se coloca como fonte para esses meios de comunicação. E é importante, então, a gente perceber o quanto a gente precisa ocupar os espaços também daquela mídia que a gente vai chamar aqui de mídia patronal, que muitas vezes elas não defendem os nossos valores, elas são contra as nossas práticas, elas nos chamam de invasores, né? Mas a gente busca encontrar, nem que seja um espaçozinho ali, para emplacar uma coisa que seja de nosso interesse, com a nossa narrativa, com o nosso discurso, para que aquele leitor que olha aquele jornal, que olha aquele site, que vê aquele telejornal, que ouve aquele programa de rádio, ele tenha pelo menos uma pílula, uma gota de uma informação que seja uma informação que vai divergir da informação padrão que aquela linha editorial tem aplicado naquele veículo, tem adotado naquele veículo. E por que a gente faz isso? A gente faz isso em conjunto com uma outra ação, também com a imprensa, que a gente vai ver logo aqui, mas entendendo que os meios de comunicação, eles são concessão pública no que diz respeito à rádio e televisão, e a gente tem que ocupar esses espaços sim. E que a internet, como uma rede que sustenta um conjunto de ações, né? Ou seja, a internet ela não é um meio de comunicação, a internet ela é um sistema, ela é uma teia, ela é uma rede, que sustenta, inclusive, ela dá esteio para a existência no mundo virtual de, inclusive, meios de comunicação e nossos. A gente tem o nosso site, vocês devem ter o de vocês, as redes sociais de vocês, né? E como é que isso precisa ser visto a partir da lei, da regulamentação da internet e das big techs? Ou seja, a gente não entrar ingênuo na história, é não pautar a mídia achando que vai sair dali aquilo que a gente quer que saia. Às vezes a gente pode ter um problema muito significativo com os termos utilizados em meios de comunicação patronais e coberturas feitas. Pode passar, por favor? E essas são as parcerias que a gente tem estabelecido de uma forma mais perene, né, mais constante, com 3 meios de comunicação, e a gente tem pensado em ampliar isso, vamos ver que pernas a gente tem, mas a gente tem um jornal, né? Existe ele impresso e existe ele também online, que é o Brasil de Fato. Eu não sei se vocês conhecem, mas no Brasil ele é um jornal de esquerda, ele é um meio de comunicação de esquerda. No Brasil de Fato, a gente tem a coluna Agroecologia e Democracia, e a gente publica periodicamente matérias, artigos nesse jornal. A Mídia Ninja, que vocês devem conhecer, né, que é um coletivo de comunicação, de ativistas de comunicação, que tem um espaço virtual, um espaço na rede, né, na internet, muito interessante, bastante visitado, e a gente tem também, periodicamente, publicado nossas matérias na Mídia Ninja, num espaço que é um espaço da Ana. A gente tem uma parceria com o Canal Saúde da Fiocruz, né, nessa relação agroecologia e saúde, e que a gente tem pautado os diversos espaços de comunicação desse canal. E a gente tem o Curta Agroecologia, que a gente produz curtas-metragens sobre agroecologia já há alguns anos, e ele é veiculado pelo canal Saúde, tanto no canal aberto, no sinal aberto do canal, quanto na internet. Pode passar? E aí são exemplos só das matérias que a gente publicou, por exemplo, essas matérias foram publicadas na Mídia Ninja, né? São resultados, inclusive, da nossa ação das redes solidárias da agroecologia no enfrentamento à crise alimentar no Brasil, é uma matéria do período da pandemia. E prefeito indígena investe em políticas públicas para a agricultura familiar, ribeirinhos e indígenas no Acre, é resultado da incidência política de uma das iniciativas que a gente fez, que foi o Agroecologia nos Municípios, em que a gente tentou incidir sobre políticas municipais de agroecologia, e algumas trouxeram muitos bons resultados, como esse aí. Pode passar? Aqui é
um exemplo de matérias que a gente tem publicado no Brasil de Fato, né? A gente publica as matérias no Brasil de Fato e depois elas vão para as nossas redes sociais com essa identidade visual. Pode passar. Aqui são exemplos de programas que a gente pautou junto com o Canal Saúde, né? Pautou para o Canal Saúde e a gente produz junto. É importante dizer que a gente tem uma parceria muito importante com a Fiocruz, no sentido de que a gente discute, vocês estão vendo aqui a apresentadora Yasmine Saboia, ela é também produtora do canal, e a gente tem conversas periódicas com a produção do Canal Saúde na sugestão de pautas e de abordagens sobre programas que podem ir para a emissora, né, que podem ir para o Canal Saúde, sobre agroecologia e diversas outras pautas, como essa aí do período da pandemia, que foi coronavírus e segurança alimentar, né? Então, assim, são 5 programas, se não me engano, que a gente vai atuando aí, junto com o Canal Saúde. Pode passar? Viviane, Oi? 5 minutos você consegue concluir? Precisa mais? Consigo. Não, é isso. Ok. Esses são exemplos de publicações que a gente faz, pode passar. O nosso site, que a gente diz que é a nossa casa, pode passar, é o agroecologia.org.br. Resultados da nossa assessoria de imprensa, pode passar. Isso são matérias que foram publicadas. E dizer que a gente tem essa convergência hoje entre o ambiente mediado, né, e as ações presenciais, da importância da gente trazer para o mundo virtual aquilo que acontece no mundo real, que é o fazer que é feito por pessoas. Pode passar? Aí também são exemplos de publicações, pode passar. Pode passar. Esses próximos pode passar todos, por favor. Esse também. Pode passar esse. Eu só vou concluir com essas, volta só um pouquinho, vou concluir com esse slide aqui, o anterior. Esse. Essas são programas da ANA, ações da ANA, iniciativas da ANA, para incidência em políticas públicas. Aqui está o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente tem o Agroecologia nas eleições em 2 edições, de 2020, que foram eleições municipais, e 2022, que foram as últimas eleições em que a gente conseguiu eleger, né, nós, enquanto sociedade brasileira, o presidente Lula. Ações nos municípios, e a gente tem uma ação agora, que é o Agroecologia na Boca do Povo, que são políticas públicas de agroecologia na boca do povo, e as nossas ações de comunicação buscam a incidência política, que quer dizer que a gente traz a dimensão estratégica, a comunicação como uma dimensão estratégica dentro das políticas públicas de comunicação, das políticas públicas de agroecologia, ao mesmo tempo que a gente visibiliza essas políticas públicas. E agora pode ir seguindo, que aí eu vou terminar. Pode mais? Não, seguindo para frente, você está seguindo para trás. Segue para frente. Mais. E aí? Volta só naquela frase, eu só queria terminar colocando essa reflexão para a gente, trazendo assim, a nossa comunicação, ela é uma comunicação que ela é ancorada nos processos, em diálogo com especificidades locais. É fundamental para mobilizar a sociedade no sentido de fortalecer a agroecologia e as nossas narrativas rumo à construção de sistemas alimentares mais justos, saudáveis e solidários. Esse é o objetivo da nossa ação de comunicação, entendendo que não há sistema alimentar justo, saudável e solidário sem uma sociedade democrática, sem instituições democráticas que, de fato, existam, para que nessas instituições a gente faça as disputas de poder, e a comunicação ela é um espaço de poder, ela é uma ferramenta para a disputa de poder, e ela é um direito que precisa ser disputado por nós. É isso, obrigada. E, assim, tem outras coisas que ficaram aí, mas que a gente pode discutir nas perguntas, e a Ellen vai trazer isso melhor que eu. Obrigada. Boa tarde para todas e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui, né?
com vocês. Eu tô bastante nervosa, ansiosa, então né, vocês vão perdoando aí um pouquinho. Mas primeiro, né, que Vivi já falou muita coisa, né, Viviane, né, companheira, coordenadora nossa da comunicação, da articulação, né, nacional de agroecologia, já falou muita coisa, já deu, né, uma importante aula, e inclusive eu sou fruto, né, assim, o meu trabalho dentro da comunicação é fruto de uma iniciativa, né, de comunicação popular, há 15 anos atrás, da articulação no semiárido brasileiro, né, ou seja, é uma incidência política, e que teve a comunicação como eixo, né, de estar incentivando, de estar formando, de estar colocando. Então, é muito importante, por isso eu parabenizo, né, todos vocês por estarem pautando a comunicação nesse evento. Foi através da comunicação que o fascismo chegou no Brasil, é através da comunicação que o agronegócio coopta, né, as mentes e os corações e as comunidades e tudo. Então, é pela comunicação também que a gente precisa, né, enfrentar, que a gente precisa abraçar, que a gente precisa trabalhar para poder, né, fazer essa revolução que a gente quer, essa revolução agroecológica que a gente sonha. Eu vou tentar passar aqui para ver se eu consigo um pouco de autonomia. Deixa eu ver, marcar o som. Então tá, gente, obrigada, Estamos né? vendo. Ai, que bom, então, obrigada. Eu estou aqui no norte de Minas Gerais, gente, na região do semiárido, um calor lascado, o sol está rachando e a gente está esperando, né, com muita ansiedade aí o período nosso, né, de chuva chegar, que está quase chegando porque os umbuzeiros, que é as árvores, né, nativas daqui, já estão florindo já. Então Ellen, desculpe só Oi, te interromper, é só para falar um sim, pouco mais devagar, né? Por conta dos nossos companheiros de outras línguas, por favor, tá? De outros idiomas. Tenta ok, falar um pouco mais devagar. me desculpa. Eu estava falando aqui, né, sobre que aqui o sol está muito grande, né, na região que eu moro. Mas aqui hoje nós vamos tratar, né, sobre partilhar um pouco sobre a produção de conteúdo e gerenciamento das redes sociais da Articulação Nacional de Agroecologia, né, que a gente está tentando, né, partilhar aqui. Primeiro de tudo, é muito importante, né, a gente ter essa consciência de que do outro lado da tela, do outro lado, né, da revista, do outro lado do vídeo, existe uma pessoa real, né, que está. E é muito importante a gente tentar, né, ter sempre essa consciência para a gente buscar uma comunicação mais humanizada, para a gente sensibilizar e engajar, né, essa pessoa e que essa comunicação nossa que ela seja absorvida, né? Dentro sempre dessa tríade, né, que Viviane colocou, do anúncio, das experiências, do anúncio, né, da nossa biodiversidade, da cultura, né, das grandes das importantes experiências que acontecem e frutificam nos territórios, né? Depois também acho que é importante a gente colocar a questão da denúncia, né, de tantas opressões, principalmente dos grandes empreendimentos que acontecem nos territórios e que oprimem o povo. Então, esse também é um objeto. E o testemunho, que é a voz, né, das próprias pessoas dos territórios, trazendo, né, o seu grito, os seus cantos, a sua poesia. Antes de começar também a falar sobre a comunicação, né, que a gente, né, vai falar aqui sobre esse processo produtivo de criação, é sempre importante lembrar dos desafios que a gente tem, né, de ter a consciência de que as redes sociais são empresas, né, que visam lucro, são essas big techs, né, que estão lá querendo seduzir cada vez mais as pessoas a estarem lá, né,
tem essas questões, né, do clickbait e tudo. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que nós estamos lá em um terreno alugado, né? Então, a gente está ocupando, alugado, que eu quero dizer assim, é um espaço que não é nosso, né? Que a gente não tem autonomia. E é importante lembrar também a realidade do nosso país, né? O Brasil, que tem uma imensa desigualdade social e ausência de políticas públicas de acesso à comunicação. O último estudo que a gente tem da realidade da internet no Brasil, que foi feito em 2022 e publicado em 2023, fala que 36 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Então, a falta de acesso à internet, ela é maior para as pessoas que se autodeclaram negras, né? Que no caso é 58% desse montante. Então, é muito importante, né, a gente lembrar que a gente produz essa comunicação, a gente está nesse espaço, ocupando esse espaço, aproveitando, tentando furar a bolha, porém, o buraco é muito mais embaixo, porque onde a gente precisa estar, nem sempre a gente consegue estar. Né? Vivi coisas muito, né, bonitas e muito trabalho que está sendo feito. Mas como que faz para a gente chegar até as pessoas que precisam dessa comunicação, que precisam, né, estar conectadas e saber que elas não estão sozinhas? Isso, e do ponto de vista da produção de conteúdo, né? Aí não tem receita pronta, é muito dinâmico, principalmente porque as redes sociais elas são muito dinâmicas. Então, o que funciona hoje, amanhã pode não funcionar. O que está em voga hoje, né? Depois já melhorou, já modificou. Os algoritmos eles vão se modificando, né? Nas plataformas, e a gente precisa estar sempre correndo atrás disso aí e fazendo, né, essa salada, né, essa receita aí do tanto de coisas e pluralidades que a gente precisa dar vazão, né, de todas essas belezas e bonitezas que existe da agroecologia e esse imenso potencial de conexão e essa necessidade, inclusive, para o futuro planetário, né? É, é, mas como? Quais as linguagens? Que tipo de ferramenta que a gente utiliza para que essa mensagem ela seja ampliada, para a gente quebrar essa bolha e utilizar dessas ferramentas para que essas ferramentas elas sejam uma estratégia, né, política para a gente, né, como diz, colocar a agroecologia na boca do povo, né, que é o tema do CBA. Então, a gente colocou aqui, né, que não tem receita pronta. Então, a gente precisa ver essa questão de conexão com as pessoas, do engajamento, a pedagogia, a criatividade, né, linkar esse saber ancestral com o científico, as notícias, né, do que está quente no dia, as experiências. Então, é isso tudo né, esses desafios. E aí, como que o tema da alimentação entra em nosso planejamento, né? A alimentação, ela é a linha editorial, né, mais importante que a gente tem dentro das redes de comunicação da ANA, porque é justamente esse o elo, né, de conexão e de mobilização com a sociedade, né, através da alimentação. E é importante, né? Sempre a gente está colocando isso, que a alimentação é um direito humano, né? Então a gente precisa, né? Ao produzir esses conteúdos, estar conectado, né? Às diversas realidades do país, né? A gente tenta, busca, peleja, luta para tentar trabalhar esses temas densos, né? Estudos científicos, informações importantes, mas de forma leve, porque a gente, né, sabe, assim, eu penso que a maioria das pessoas daqui da sala, né, também estão nas redes sociais, fazem parte lá. Então, não tem como a gente colocar coisas muito densas, a gente pode até colocar coisas muito densas, porém,
não vai chegar nas pessoas que precisam estar conectadas, né? Que precisam chegar. Então, nós precisamos trabalhar com pílulas, precisamos trabalhar com pequenos fragmentos, né? De insights, fragmentos de ideias, mas que também sempre com aquela responsabilidade da informação não estar isolada, para também não ter duplas interpretações. Então, ao mesmo tempo que existe essa necessidade, existe essa responsabilidade, né, de estar produzindo, né, esse conteúdo para tentar ser viral, conectar, mas que também, né, com essas verdades para passar o que precisa passar. E tentamos buscar essas linguagens internéticas, né? Como Viviane sempre fala, com imenso respeito às gerações e às lutas dos territórios. Então, a gente costuma dizer que a comunicação agroecológica é aquela que reconhece a importância, né, da ciência, a importância e tenta, né, dialogar, né, com as linguagens da juventude, internética, dos memes, mas com imenso respeito, né, que a gente precisa ter com as gerações, com as ancestralidades e com a luta pelos territórios. Se eu estiver falando muito depressa, aí vocês podem me avisar aqui, porque eu não sei falar espanhol e também a língua, né, o sotaque de onde, né, eu falo, que aí pode ser um pouco, né, difícil. Mas aí vocês vão me lembrando, por favor. Então, para construir esses conteúdos, né, a gente busca sempre lembrar, né, do professor Paulo Freire, que assim como ele coloca que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né, trazendo para a gente a importância dessa, né, da realidade, na comunicação, a gente tenta, né, busca, peleja, a gente buscar um ponto de conexão da realidade para a gente tentar construir essa ponte e engajamento, né, afetar as pessoas que estão do outro lado. E é importante a gente lembrar da palavra comunicação, né? Que ela vem de tornar comum, comunicar. Ela não é só um informar, um desaguar, um despejar de informações. A gente precisa comunicar. A comunicação ela só vai acontecer se o que está dentro, por exemplo, da gente, se o que está, né, dentro de cada um de nós, quando a gente consegue fazer, né, essa, vamos dizer, essa mágica, né, essa pedagogia de chegar até outra pessoa e afetar aquela pessoa a ponto, né, e pelo menos a gente espera, de que venha, né, um engajamento ou um entendimento, né, do porquê que é importante. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de que a gente tenta fazer isso. Lembrando que não sem, tipo assim, não é sempre que a gente consegue fazer isso. Até porque as redes sociais, elas são muito dinâmicas e elas precisam de uma presença constante para a gente tentar assegurar essa questão do algoritmo. Mas sempre a gente tenta e busca, né? Então, assim, nem sempre tudo é perfeito. Tem muitas coisas que a gente não consegue, né, dar vazão ou colocar, ou que não tem aquele engajamento que a gente esperava, mas a gente busca estar conectando. Por exemplo, aqui no Brasil, né, existe uma campanha chamada Setembro Amarelo, que é um mês, né, que a gente que busca conscientizar as pessoas, a sociedade em geral, da importância que é sobre falar, né, e prevenir o suicídio.
Só que pouco se fala, por exemplo, na questão dos agrotóxicos. Então, a gente tentou pegar uma pauta, né, que é nossa, do movimento agroecológico, que a gente combate, né, os agrotóxicos, para poder trazer, né, para esse debate também dentro da sociedade, né? Que não basta falar só de Setembro Amarelo, de saúde mental, se a gente, né, não tem a consciência, né, e não comunica, e não partilha, e não tem políticas públicas, né, que esclareça sobre isso. Por exemplo, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 20% dos suicídios do mundo acontecem por autoenvenenamento com agrotóxico, né, principalmente nas zonas rurais. E também, né, existe o fato de que estudos demonstram que a exposição de determinados agrotóxicos podem levar a transtornos psíquicos, né, como ansiedade e quadros de depressão. Então, se a gente fala, né, sobre essa campanha de suicídio, a gente precisa trazer esse tema também, né, que é tão caro para a gente. Nós estamos, né, também no Outubro Rosa, que é uma outra campanha, né, no Brasil, não sei se existe em outros países também da América Latina, que tenta conscientizar as pessoas sobre a prevenção, né, do câncer de mama. Mas aí se fala muito em mamografia, em realizar mamografia, que é o exame, né, de detecção, né, do tumor no início, para um tratamento precoce, o que é muito importante, mas a gente sabe que para prevenir também a gente precisa falar sobre o combate aos agrotóxicos, né, que já é comprovadamente que tem essa relação com, né, de vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, e a defesa da agroecologia, que é o anúncio que a gente faz. Aqui, para não ficar muito extenso, eu estou trazendo só o início das peças, né? Não estou trazendo tudo, entendeu? Então, é só isso. Mas aí, como a gente sempre fala, a gente tenta, né, busca produzir esse material, mas isso até chegar nas pessoas, né? I come Brazil. Esse aqui é um exemplo, né, de um vídeo curto também, que a gente tentou pegar a realidade, né, o que estava se falando no momento, e tentar trazer para a pauta nossa. Por exemplo, esse artista aí, ele chama, acho que Bruno Mars, e ele veio, né, no Brasil, fez um show, né, assim, teve muita repercussão esse show dele, e ele, para agradar, né, o país, ele vestiu a camisa amarela e gravou um vídeo percorrendo pelas ruas da cidade. Então, essa cena, né, ela viralizou nos meios de comunicação, né, principalmente nas redes sociais, e vários segmentos começaram a pegar essa imagem, né, desse Bruno Mars, para poder fazer em cima também do seu conteúdo. Aí nós aproveitamos, né, para trazer as imagens da agricultura urbana, né, que é uma pauta, né, que faz parte, né, e que converge, né, com a agroecologia, com o movimento agroecológico, né, que está junto, né, que compõe. E aí a gente tentou, né, junto com a Comissão Nacional, né, de Agricultura Urbana, aí a gente tentou produzir esse conteúdo, né, para tentar chegar a mais pessoas, né, para saber que existe agricultura urbana, que é possível e tal, tal. Então a gente tentou utilizar. Eu não sei se vocês lembram, mas esse filme, né, a gente tentou pegar essa onda, surfar essa onda aí, é um novo caso que eu estou colocando, em cima daquele filme Não Olhe Para Cima, né? Que foi um filme, não lembro se foi do ano passado ou do ano retrasado. Na época, ele fez bastante sucesso, né? E muitas pessoas começaram a falar dele nas redes sociais, nas mídias, né? Com a atriz, né? Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, né? E a
cientista Kate, né, e esse doutor aí, que no caso fazia Leonardo DiCaprio, eles descobriram, né, são dois astrônomos, e eles descobriram que um meteorito, né, estava vindo para poder destruir o planeta. Aí eles tentaram alertar o governo, alertar o parlamento, alertar todo mundo, mas ninguém queria endossar isso, né, para justamente olhando para o seu próprio umbigo, né, se assim a gente pode dizer sobre esse filme. Aí a gente tentou fazer essa conexão com o pacote do veneno, porque aqui no Brasil está rolando, né, um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional sobre que ele tem como objetivo flexibilizar ainda mais o licenciamento de agrotóxicos aqui no país. Então, a gente tentou linkar a luta desses dois astrônomos, né, com a luta dos movimentos populares, né, com a luta dos cientistas, inclusive, né, que tentam alertar sobre o perigo e sobre os riscos desse pacote do veneno ser aprovado e que, né, o Congresso, né, todo mundo está né, continua seguindo, baseando nos seus interesses, né? A gente sabe que aqui no Brasil nós temos um parlamento extremamente, né, cooptado e é muito difícil, né, fazer essa luta, né, que também é política. E então, aqui nesse material, esse aqui foi o único que eu trouxe inteiro. A gente tentou, né, falar que não se tratava de ter ou não ter agrotóxico no prato, que é isso que, né, o agro tenta simplificar, mas é sobre ter muito mais agrotóxico no prato. Esse projeto de lei, inclusive, além de aumentar, né, a quantidade de agrotóxicos e flexibilizar, né, né, tornar mais fácil a aprovação, ele também anula o poder de veto, né, da Anvisa e do IBAMA, que são órgãos, né, do governo brasileiro que responsáveis, né, por acompanhar os impactos, né, a Anvisa o impacto da saúde e o IBAMA o impacto do meio ambiente, deixando apenas para o Ministério da Agricultura, né, que é tomado e que trata da pauta ruralista, né, do agronegócio, decidir. Então, a gente, né, tentou fazer essa analogia para tentar chegar, né, e conectar. Aí aqui a gente colocou, veja quem é contra o pacote do veneno, né? E aí colocamos várias instituições, né, de pesquisa sérias, né, comprometidas, né? Colocamos também que mais de 1 milhão de pessoas, né, e 320 organizações já tinham assinado a petição, mas que nem todo mundo era contra, né? E quem lucrava com agrotóxico era o favor. E a gente tentou, né, relacionar a imagem, né, dessas pessoas, né, das multinacionais, dos políticos, da bancada ruralista aí, né? Então, é só um exercício, né? Aqui também a gente, né, sempre dentro do anúncio, quando a gente faz a, a denúncia, né? A gente tenta fazer também o anúncio, né? Que a gente tem, existe uma proposta também tramitando do Congresso Nacional da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é o PENARA, então a gente tenta trazer isso, né? Divulgando também um material, né, do dossiê da campanha contra os agrotóxicos e defesa da vida, né, que é um dossiê muito importante, né, fruto de muito estudo e tudo, e que precisa ser mais divulgado, né, e popularizado também para a sociedade, né, e divulgando isso daqui. Teve essa experiência também, que a gente, né, ia ser o dia da família, da agricultura familiar, e a gente tentou fazer uma brincadeirinha do o que é, né, que produz mais 70% da comida, o que é que mesmo ocupando 23% das terras, né, representa 77%, né, dos estabelecimentos, e na época a gente estava, na época da pandemia, a gente estava em luta também pela aprovação de um projeto de lei 823, né, que ia combater
né, que tinha como proposta, né, fortalecer a agricultura familiar para contribuir com o combate à fome, né? Então, ele não foi aprovado, mas é tentando, né, utilizar dessas pegadinhas, né, dessas coisas para chegar e tentar afetar. Agroecologia, para Eu mim, queria trazer essa fala aqui dessa agricultora e que ela define, né, muito mais do que, né, o que a gente pode falar, ela define o que é agroecologia, e isso aqui faz parte de uma iniciativa, né, da ANA, que é a agroecologia nos municípios, que inclusive, né, nessa época, quando tem as iniciativas, né, que é como se fosse programas, né, da ANA, aí sempre tem essa estratégia e esse é, e essa importância, né, de colocar comunicadores regionais também para estar fazendo, né, tanto trazendo a voz e as pautas dessas pessoas dos territórios, quanto também tentando, né, promover a difusão desse conteúdo, né, nos locais. Então, essa aqui é Dona Miraci Pereira da Silva, ela é do assentamento Roseli Nunes, lá em Mato Grosso, e ela vai contar para a gente o que para ela é agroecologia. agroecologia, para mim, é ter um relacionamento harmonioso com a terra e com toda a natureza. É cuidar da terra, é cuidar das plantas, é buscar produzir variedade de alimentos, de plantas de todas as espécies. É isso, essa é a Dona Miraci, né? Muito linda, muito querida, assim como os, né, diversos milhares, milhões, né, de produtores agroecológicos, né, de camponeses, né, agroecológicos que existem em cada território. Aqui são as redes, né, que a gente tem, que a gente busca alimentar. Nesse primeiro círculo aqui, a gente costuma falar assim, né, que são os terrenos alugados, que são aquelas plataformas que não são nossas e que a qualquer momento elas podem cair, a- as, os donos, né, eles têm domínio sobre os algoritmos. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande de produzir materiais de denúncia, né? Por exemplo, quando a gente fala de agrotóxico, de veneno, o algoritmo das redes sociais, eles interpretam que são conteúdos sensíveis, né? E eles acabam bloqueando muitas vezes. Então, às vezes a gente produz o conteúdo e às vezes ele não é entregue tal como deveria, né? Então, a gente entende que essas redes, a gente está em um terreno alugado, né? Que não é nosso. Então, nossas casas nesses terrenos aqui são esses. Inclusive, gostaria de convidar todo mundo aqui, né? Pode ser que vocês já tenham visto, já conheçam também, que no YouTube da Ana, né? Que é um espaço que funciona também como um repositório de vídeos, né? Tem lá uma série, né? Que chama Curta Agroecologia, que é uma parceria, né? Da Ana junto com o Canal Saúde. Tem mais de 30 episódios, né, de curta-metragens que contam experiências de famílias, né, de coletivos, né, de organizações que constroem a agroecologia. Então, uma dica, né, quem puder, né, tiver essa possibilidade de ver. Aqui tem o Telegram e o WhatsApp, que a gente costuma dizer que é o feed oculto, né, que ele vai chegar para as pessoas independente do algoritmo. Um exemplo, por exemplo, no Instagram a gente tem mais de 50 mil seguidores, mas não são todos os seguidores que recebem o conteúdo, né? Que é tudo filtrado e tal. No Telegram e no WhatsApp, a gente já tenta ter esse contato, né, diretamente com as pessoas, né? No Telegram a gente tenta mandar, né, tudo que a gente tem, quem quiser, né, procure lá. E no WhatsApp, que é uma experiência que a gente está tendo agora, né? Recentemente, a gente colocou o Zap Agroecológico, que é um grupo fechado, né? Porque a gente não daria conta de ser um grupo aberto, de interagir e tudo, mas é um grupo fechado que funciona como uma espécie de mala direta, sabe? De contribuir com essa descentralização
né, da produção, mas também a gente é aberto, né, para as pessoas que fazem parte, quando querem, né, entrem em contato com a gente para a gente enviar, né, também por lá. Então, se vocês quiserem, a gente pode colocar, né, no link da bio, a gente divulgar também aqui o link, né, para vocês entrarem nesse grupo de WhatsApp para poder receber, né, informações também da Ana e do Movimento Agroecológico que tem postado. E o site, que é o endereço, a casa própria, né, da Ana, onde tem as informações, as publicações, né, tudo quanto. Porém, todavia, contudo, isso é só uma gota, né, no oceano, se não mudarmos o sistema. Porque né, entre aspas, como a gente diz, né, o desafio nosso é muito grande. O inimigo nosso é muito grande, rico, né, o agronegócio e tudo. Então, essas postagens e essa produção e todo o esforço que a gente faz, se a gente não mudar o sistema, né, a gente não consegue avançar para o que a gente precisa. Então, por isso que a gente precisa lutar, né, pelo direito à comunicação e pela regulamentação das plataformas, né? Que é super importante porque é muito injusto, né, o sistema que a gente vive no país. A comunicação é um direito humano, né? O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos traz isso, né, para a gente, que a comunicação é um direito humano. E a comunicação, ele é muito mais do que a pessoa só receber as informações, né? Mas essa comunicação, o cidadão, todas as pessoas têm o direito de se comunicar também, da sua voz ela ser ampliada também. Então, né, a comunicação é algo que faz parte, né, da nossa vida. Um bebê, quando nasce, ele já nasce né, ele chora, ele se comunica, né? Todos nós se comunicamos. Porém, né, a gente sabe que os receptores e os emissores não estão na mesma estrutura de poder, né? Então, quando a gente, lá no símbolo da Ana, né, engajar nessa luta. Então, a mídia hegemônica, né, como a gente, né, vê, ela legitima e ela fortalece, né, o agronegócio, que envenena, que adoece, que mata. Então, para a agroecologia chegar na boca do povo, né, é preciso comunicação, né? A gente precisa falar sobre isso. E por isso é muito importante, né, ações como essa daqui que o diplomado, né, está realizando, de tocar nesse assunto, principalmente nessa era digital que a gente vive hoje. Isso não pode, né? A gente não pode fechar os olhos para essa realidade, né? Onde o mundo digital e o virtual ele vai se integrando, né? Cada vez mais. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa fortalecer as entidades e as organizações de base, né, a promover a comunicação. Só uma observação: existe tanta hegemonia na comunicação, por exemplo. Esses dias eu estava vendo um sindicato de trabalhadores rurais de um município, né, reproduzindo imagens e informações, né, da Conferência Nacional da Agricultura, né, que é a entidade, né, que representa o agronegócio, ou seja, o pequeno, né, tentando fazer uma comunicação, mas aí chega na internet, qual a comunicação que está disponível, né? Aquela comunicação, né, do agro, são aquelas fotos, aquelas imagens, então acaba que sem querer, né, meio que instintivamente, né, já vai colocando. Então, por isso que a gente precisa refletir muito sobre isso.
E isso não diz respeito só às ações da gente e o que a gente faz, mas é preciso também, né, que isso seja uma política pública, né? Então, assim como a educação é um direito, a saúde é um direito, né? A comunicação ela é um direito e a comunicação ela traz e ela proporciona essa oportunidade de quando as pessoas ela têm acesso à comunicação e às informações, delas terem acesso e poderem buscar, né, também essas outras políticas públicas, né? Então, e aí assim como a gente colocou, né, a agroecologia, né, chegar na boca do povo, que inclusive é o tema, né, do CBA, né, que vai acontecer em menos de um mês aí no Rio de Janeiro, que inclusive Fernanda, né, falou no início, então eu imagino que tá todo mundo aqui, né, tá, né, tá preparando, inclusive lá a gente vai ter, né, um espaço também que a gente vai falar, né, sobre essa comunicação que a gente quer, acredita e é necessária para contribuir com essa, né, mudança desse mundo melhor que a gente acredita, né, desse mundo do bem viver, da agroecologia, que é tão importante, né, para a gente superar essa crise, né, planetária, aliás, essas crises planetárias, né, que a gente vive. E aí, né, linkando muito com a proposta do CBA, né, e da ABA, a Articulação Nacional de Agroecologia tem também, né, está trazendo agora uma iniciativa que chama Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo. Aqui, né, em nosso país, no Brasil, a gente, né, viveu um tempo no governo anterior de desmonte das políticas públicas, principalmente das políticas públicas né, dos direitos, né, básicos das pessoas, inclusive a fome, né, aumentou muito e vocês já devem ter, né, estudado, falado sobre isso. Então, agora nós estamos ocupando e construindo, né, novamente esses espaços de participação popular. Então, o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, voltou. Agora também a Comissão Nacional de Produção Agroecológica e Orgânica voltou também, né? Inclusive a ANA, a ABA, né? Várias organizações fazem parte né? Dessa comissão. E aí, junto com isso, existe essa proposta de construir o Plano Nacional, né? De Agroecologia e de Produção Orgânica. Mas esse plano nacional, ele não pode ser construído, né, só levando em consideração, né, o acúmulo. Já teve o plano 1, né, que aconteceu, né, nos anos passados. Acho que tem gente aqui, né, que pode até falar melhor do que eu sobre isso, né, o próprio Claudemar também, que foi o primeiro plano que aconteceu passado. Depois, o segundo plano que aconteceu também no governo, acho que, né, no governo progressista anterior, com a chegada, né, com o golpe, né, da presidenta Dilma e da eleição de Bolsonaro, né, várias dessas políticas públicas, elas foram, né, inviabilizadas, acabadas, né, tudo. E agora, para construir esse terceiro plano, aí a ANA, né, está chamando vários processos em todos os estados, né, brasileiros, existem consultores, existem comunicadores regionais também, para poder fazer essas reuniões de escuta junto aos movimentos agroecológicos locais, para poder revisar os outros planos anteriores e construir. E a comunicação é uma dessas temáticas, né? Tanto, né, de comunicadores que fazem parte, como também da pauta, né, das políticas públicas também de comunicação, que é importante. Porque antigamente a gente falava muito que era necessário democratizar a comunicação, né? Como até hoje ainda é. Eu moro numa comunidade rural, minha comunidade chama Tanque, no município de Porteirinha, e aqui não é todo mundo que tem sinal de telefone. Muitas vezes, para a gente fazer alguma reunião, tem vezes que eu tenho que sair daqui, né, e ir para outras comunidades, outros lugares, para ver se eu consigo acessar, né, internet, tudo, para poder trabalhar, porque ainda as pessoas não têm acesso, principalmente se a gente fala das comunidades tradicionais, né, e aí esse acesso ele é ainda pior, porque, né, não existe uma política pública, né,
para poder chegar, né, até as pessoas, e coisas básicas, como as pessoas estão, né, nos grandes centros, liga, né, digita, manda o zap, tem pessoas, né, que não têm direito a isso, né, que não podem isso. Porém, hoje a gente tem consciência que não basta democratizar a comunicação se a gente não regulamentar as plataformas digitais. Então, é urgente, é para ontem, né? Hoje em dia, o ambiente virtual, ele tem sido um espaço de muita, né, de fake news, né, de inverdades, né, e que, inclusive, né, é muita estratégia, né, do agronegócio e das pessoas, né, antidemocráticas, né, de deturpar a mente das pessoas. Então, muitas vezes, tantas coisas que a gente precisa falar e comunicar, a gente não consegue, né? Um exemplo claro, o Brasil, nós temos o guia, né, de alimentar, né, para a população brasileira, que inclusive no site do Ministério da Saúde, tal. Mas a propaganda, não existe, né, essa regulamentação das propagandas na TV sobre a alimentação processada, ou ultraprocessada, né, e que faz mal. Então, é como se a gente estivesse, né, lutando contra um gigante que é imenso. Então, se não tiver essa igualdade, né, de condições, se não tiver essa democratização de comunicação e a regulamentar as plataformas, a gente fica como essa gota, né, no oceano, e que a gente, né, precisa avançar. E a comunicação, ela precisa ter o foco da dignidade humana, né? Inclusive, é uma coisa assim muito dolorosa, né? Que agora mesmo, né, lá na Palestina, dizem, né, que Israel cortou, né, o sinal da internet. Então, se já estava difícil a gente assistir, né, tudo que estava sendo lá, né, transmitido, imagina agora, né, que a gente, né, assim, as informações vão ficar, né, mais difíceis ainda. Então, assim, é muito doloroso. A gente precisa falar sobre isso. Mas que, ao invés de ser gota, né, como a gente fala, uma gota isolada, né, que tal a gente ser semente, né? Então, essa é a proposta, né, de que a gente não seja só gota, que sermos sementes, tanto para ocupar as redes, tanto para ocupar cada um de nós estar comunicando, né, as ações que acontecem nos territórios, as ações das organizações, das lutas, as falas, né, que são tão importantes, anunciar as poesias, a beleza, a nossa biodiversidade, os saberes camponeses, né, os saberes da ancestralidade. Então, tem tanta coisa maravilhosa, então a gente convida, né, todo mundo para se perceber também enquanto comunicador e se colocar em defesa também, né, da regulamentação das plataformas sociais e de democratização, né, da comunicação. É isso, não sei se... É isso, gente, que, né, para poder partilhar um pouco, não sei se, né, se atendemos tudo, mas eu acho que é necessário, né, a gente provocar, né, essas coisas e a gente falar, porque isso está no chão, está na mente, né? Eu sou mãe de 3 crianças e hoje em dia a maior luta que nós temos, né, essas ferramentas a maior luta que a gente tem que travar, né, enquanto, né, mãe, enquanto família, enquanto sociedade, é essa questão, né, das redes sociais e da internet e tudo. Nós temos casos, né, gravíssimos de adolescentes, né, situações, coisas muito tristes, inclusive de suicídio, né, tudo por conta de não ter essa regulamentação da comunicação, né, crianças que estão com problemas de cognição, né, por ter acesso à internet e rede social sem escrúpulos. Então, sem uma comunicação popular, democrática, né, a gente também não tem agroecologia. Um abraço, gratidão. Desculpa.